Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do BBIG11. Trata-se do fundo imobiliário de shopping recém-lançado, envolvendo uma parceria entre o Banco do Brasil e a rede Iguatemi. O fundo fez a sua primeira aquisição de um ativo físico, então vamos ver essa aquisição, vamos entender um pouco melhor os resultados desse ativo, e avaliar de modo geral aí esse fundo imobiliário de shopping que é tão recente e atraiu já bastante interesse dos investidores. Fique com a gente até o final. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar inicialmente então dos dados, e principais números do Shopping Rio Sul, que é esse ativo foi adquirido pelo BBIG11, A gente vai ver a participação dele dentro do shopping, E como é que fica essa participação dentro do patrimônio líquido do fundo imobiliário, É um shopping de 52 mil metros quadrados, quase 1.900 vagas de estacionamento. Tem umas vendas mensais na casa de R$ 2.600 por metro quadrado. Taxa de ocupação 97%, é uma boa taxa de ocupação, ainda mais considerando a cidade do Rio de Janeiro, E as vendas totais em 2023 foram 1,6 bilhões de reais. Então, é um shopping aí bastante relevante, bem localizado na cidade do Rio de Janeiro, A gente vai entrar um pouco mais em detalhes aí desse ativo, mostrar o crescimento aí, a evolução dos seus números e também a sua participação no fundo. Vamos antes trazer a demonstração de resultados do BBIG11, Então temos aqui zerada ainda a receita imobiliária. Então, segundo até a informação do relatório gerencial, o mês de outubro será o mês então que cairá o primeiro resultado de receita imobiliária referente à participação no Shopping Rio Sul, Enquanto isso, o fundo se comporta como um fundo de papéis, Então ele tem ali juros recebidos, ele faz também negociações desses ativos de papéis e tem mantido aí uma distribuição, de 7,93 que dá 8 centavos por cota. Então esse tem sido o resultado, mas lembrando, não é uma referência, de fato, uma vez que a aquisição do ativo aconteceu, e agora ele deve entrar aí nos próximos resultados a serem divulgados pelo fundo. Vamos falar no maior e único ativo do portfólio, de tijolo pelo menos, Então, é o Shopping Rio Sul, ele fica localizado na zona sul do Rio de Janeiro, Então, é um raio, ele fica numa posição que engloba aí 509 mil pessoas de alta renda, classe A e B, Então ele tem uma torre de escritório, tem proximidade com praias e escolas de alto padrão, E dos principais pontos turísticos da cidade, você que não conhece muito bem a cidade do Rio de Janeiro, ele fica bastante próximo, por exemplo, ao bondinho do Pão de Açúcar, Então é uma região com fluxo intenso de pessoas, inclusive dá para ir a pé do Shopping Rio Sul até a praia de Copacabana, atravessando ali um túnel que tem uma passagem de pedestres. É um shopping bastante acessível tanto para moradores da região ali da zona sul do Rio de Janeiro, quanto turistas que frequentam a região, Aqui temos algumas fotos do empreendimento, E aqui a composição das suas lojas, Então temos 6 lojas âncora, 6 mega lojas, 192 lojas satélite, 51 restaurantes, Temos cinema e academia também. E aqui temos a evolução, então, dos principais indicadores desde 2019, período pré-pandemia, em que ele estava com 98,6%. Ele já aumentou até 2022 e agora de 22 para 23 ele caiu um pouco a sua taxa de ocupação. Esse é um dado ali interessante de acompanhar, uma vez aí que pode já indicar um desaquecimento ali do shopping, Mas é uma taxa de ocupação bastante elevada. As vendas por área bruta, elas cresceram 4,4% nos últimos anos, mesmo pegando aí o período de pandemia. Lógico, se você colocar a inflação, o crescimento ele fica um pouco abaixo da inflação do período. Então esse é um ponto a se observar, levando em consideração que também estamos falando de um período atípico ali, E a receita líquida cresceu 6,3%, a receita do shopping.
Então, esse também é um ponto de atenção que eu costumo olhar nos ativos, né, nesse tipo de ativo, uma vez que as vendas estão crescendo numa velocidade menor do que a receita que o shopping gera para os seus proprietários. Então, esse é um ponto importante, uma vez que isso se estendendo no longo prazo, né, pode gerar uma pressão maior em cima dos lojistas, tendo cada vez mais aí, dificuldades para conseguir pagar os seus aluguéis. Então, esse é um ponto de atenção, também um ponto importante a se observar ali, né? Ver se as vendas reagem também, permitindo aí um fôlego maior para os lojistas do shopping. Vamos falar um pouco então de liquidez, né? Então é um fundo imobiliário recente, né? Mas ele já tem atraído aí uma atenção significativa aí dos investidores, né? Até pela sua proposta, e pelo porte ali, pelo tempo que o fundo tem, ele já tem um patamar de liquidez interessante para o investidor, né? Considerando essas questões, né? Como pouco tempo de existência, né? Isso daí, de certa forma, acaba afetando normalmente um pouco a liquidez dos fundos. Mas esse ativo, esse fundo imobiliário, ele atraiu atenção já desde o início. Bom, vamos trazer uma visão do portfólio, né? Apesar de a gente ter visto que o único ativo de tijolo que o fundo possui, né, é uma participação no Shopping Rio Sul, né? Mas ele possui ali 13 ativos, né? 13 papéis, né? Que representam aí 37% da carteira de diversos setores. E com isso ali ele consegue pagar esse rendimento, né? Antes mesmo de fazer a aquisição do shopping. Então, ele está transmitindo até agora esses 8 centavos, né, por mês, que é a receita desses ativos de crédito, né? Praticamente ele tem se comportado como um fundo de papéis até então. Então, esse é um ponto também, né? O histórico de rendimento que o fundo teve se deve aí principalmente a esses CRIs que tem pago aí o valor, né, e gerado o resultado para o fundo. Então, a ideia do fundo é alocar agora esse dinheiro em ativos físicos que deve mudar ligeiramente o resultado do fundo como um todo. Então temos aqui, né, a explicação do, do fundo, né? Ele realizou a subscrição de um CRI que viabilizou a aquisição de 33% da participação no shopping do Rio Sul, e a partir de outubro ele já vai receber o resultado líquido operacional referente a essa participação. Então houve uma reestruturação societária em que o BBIG passa a deter aí 1/3, né? Então temos o Combra Shop, né, com metade ainda de participação no Rio Sul, e a Rede Iguatemi com 16,6%. E aqui as parcelas, né, acordadas, né, primeiro agora em setembro de 24, né, e mais 2 parcelas nos anos seguintes. Então essa é a operação aí que resultou na aquisição aí da participação do Shopping Rio Sul. Trazendo então os gráficos, né? O fundo BBIG11 é um fundo recente, então ele não tem um histórico longo, né? Ele vai até maio somente, né? O dividend yield também ele responde aí por poucos meses de operação, né? Temos aí então os últimos rendimentos médios, né, na casa de 8 centavos e mais de 20 mil cotistas e uma liquidez de 0,9 milhões por dia, né? Então é uma liquidez bastante interessante se a gente considerar que o fundo é bastante jovem, né? Aqui temos então os pagamentos de dividendos, e se a gente pegar esses 8 centavos e multiplicar por 12, a gente tem um dividend yield de 10,3%. Então, esse seria o dividend yield se o fundo tivesse uma operação aí de um ano. Lembrando que como ele está fazendo a troca de ativos, né? Então ele está passando aí de renda aí de papéis, né, para ativos físicos, ele pode ter aí uma pequena variação aí nesses dividendos recebidos, né, a partir do momento em que ele cumprir aí a sua função, né, para a qual ele foi desenhado, né. Nessa tabela a gente traz a comparação com outros fundos de shopping, né? O dividend yield a gente viu que era 10,3, ele fica alinhado com os
maiores valores aqui, né? Bem próximo do VISC 11 e do XPML 11. Sua relação preço-valor patrimonial 0,96, né? Mostra aí que é um fundo que tem sido valorizado pelo mercado, né? É um fundo novo, ele tem essa liquidez diária aí de 900 mil por dia, né? Então é uma boa liquidez também e um número de cotistas também elevado, né? A gente compara ali, por exemplo, com o GSF11, que é um fundo bem mais antigo, o BPML 11 também, a gente percebe que o número de cotistas já é relativamente maior. Patrimônio aí chegando perto da casa de 1 bi de reais e sua taxa de administração de 0,8. É um fundo que não tem nenhum ano de existência, né? Então não faz sentido a gente fazer aquela comparação histórica que a gente sempre faz. E agora vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no BBIG11. Do lado positivo, a gente tem dividendos mensais em patamar bem razoável, né, interessante, o resultado crescente do shopping, um ativo prêmio na segunda maior região metropolitana do país e um bom nível de liquidez, apesar do pouco tempo de existência. Do lado negativo, é um fundo com somente um ativo de tijolo, né, por enquanto, então ele se comporta como se fosse um monativo. Até esse momento, né, ele também operou como um fundo de papel, né, mas já no mês seguinte ele começa a receber o resultado do shopping. A receita do aluguel cresceu mais do que a venda, então, do Shopping Rio Sul, que é o único ativo do portfólio. Esse é um ponto de atenção também, pode gerar pressão ali em cima dos lojistas. E mesmo alocando dinheiro em outros shoppings, né, as movimentações futuras que ele venha a fazer, ainda terá uma concentração de 57% no Rio Sul. Então, ele, mesmo alocando esse dinheiro que hoje está investido ali em CRIs em outros shoppings, ele vai acabar ainda tendo essa participação muito relevante no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.